Pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos começar aqui então uma das nossas aulas do nosso encontro, que tem aqui o objetivo de trabalhar com inteligência artificial para a construção de coisas. A coisa que nós vamos construir hoje é um site, um pequeno site. Estou com meus alunos aqui, estamos gravando a reunião e vamos construir um pequeno site porque é algo que é o começo de muitas aplicações. Nós que somos da área de dados, por exemplo, muito do que nós queremos fazer, nós queremos transformar em aplicativos web, em aplicativos que qualquer pessoa possa entrar e acessar. E que isso gere uma coleta de dados para nós e que nós usamos esses dados, né, para todas as finalidades que nós porventura quisermos, né? E, bem, a gente vai começar, pessoal, trabalhando aqui com uma ferramenta moderna, uma ferramenta que foi lançada, acredito, em 20 de novembro ou 18 de novembro, que é o Google Antigravity. O Google Antigravity é essa ferramenta aqui, que ela é uma IDE. Uma IDE é uma ferramenta para a gente trabalhar com código, é uma interface de desenvolvimento. A gente tem várias muito famosas, a mais famosa delas é a VS Code, essa que eu tenho aqui, ó, na minha barra de tarefas aqui, ó. E aí o Antigravity, ele é uma skin do VS Code. O que é uma skin? É um programa que é feito usando aquele como base, ou seja, uma pele daquele, né, skin nessa ideia, né? Só que daí ele muda a funcionalidade, né? Coloca uma funcionalidade particular, faz alguma coisa diferente ali. Então é isso que o Google é. Então o que eu recomendo para vocês que estão aí no computador de vocês agora é fazer o download aqui, ó. Aperte o botãozinho aqui. Vocês vão baixar para a máquina de vocês, fazer a instalação adequada. Eu já tenho aqui o Antigravity instalado e ele é justamente esse botãozinho aqui, ó. Legal que para nós estatísticos, né, ele lembra uma curva normal, né? E, pelo menos quando eu vejo, eu estou vendo isso. Talvez outras pessoas olhem isso e vejam outra coisa no logo, né? Mas enfim, sem divagar muito aqui, ó. Aqui agora, abrindo o programa após a instalação, o que vocês vão ter? Vocês vão ter que abrir uma pasta. Essa pasta, ela é uma pasta de trabalho. Em geral, quando a gente está trabalhando em construções, aplicativos, a gente vai ter uma pasta na qual tudo que for referente a esse aplicativo vai estar dentro dessa pasta, certo? Então aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma pasta aqui de trabalho, ó, vou na minha área de trabalho e vou criar uma pasta nova. Essa pasta nova aqui, ó, vou chamar aqui de site departamento. Vocês já vão ver que é o exemplo que eu vou usar aqui para trabalhar aqui. Só deixei a pasta criada, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui é a minha área de trabalho, é site departamento. Pronto. Agora eu vou aqui, ó, em Open Folder. Eu vou navegar até essa pasta. Área de trabalho, site departamento e selecionar pasta. E pronto, já estou trabalhando aqui na minha pasta. Pode colocar que você confia, só dizendo que você confia nos arquivos que estão nessa pasta e nem arquivo aqui tem, né? E olha só como é que funciona aqui, ó. Aqui a gente não tem nada ainda, né? Mas logo a gente vai ter. A parte direita aqui que eu tenho da interface, ó, é a parte que a gente conversa com o nosso chatbot, o agente do Antigravity, que é a inteligência artificial aqui que vai codificar as coisas para a gente. E a ideia nesse exemplo que eu quero fazer aqui com vocês é a gente não pôr a mão em nada de código, a gente vai fazer tudo através de conversa, certo? E bem, qual que é o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou entrar aqui no site do departamento de estatística da UFBA. Olha lá. O Departamento de Estatística da UFBA tem esse website há muitos anos já aqui e não é atualizado tem muito tempo. E essa é uma demanda que nós queremos fazer já também há muito tempo. A gente vê aqui que as chamadas que estão aqui são bem antigas. Nossa, essa especialização aqui, ó, inscrições abertas, ó, já tem uns 5, 6 anos. Oi? Acho que Dani. Acho que ele mandou perdão. mensagem no. O pessoal tá entrando, né? Valeu, obrigado. Enfim, tem esses sites aqui, veja que tem muita coisa muito antiga, ó, chamada de 2025 até que não tá tão antigo ainda.
Mas tem bastante coisas aqui que poderia estar bem melhor. E por que está assim? Porque acaba que não tem uma sistemática muito fácil para a gente trabalhar. E quando a gente entra no site também, a gente já bate o olho e já vê que é um site antigo, que é um site que tem uma tecnologia assim de muito tempo atrás, né? Aí, ele passa esse aspecto, né? Então olha só o que eu vou fazer como exemplo aqui, tá, gente? Eu vou tirar um print screen aqui da tela. Eu dei aqui um Shift, tecla Windows S para pegar um pedaço da tela e capturei aqui, ó, todo o frame do site principal. E agora eu vou aqui no Antigravity, vou aqui no chat do Antigravity, vou colar essa imagem e vou começar a conversar com ele. Quero construir um novo site para meu departamento de estatística. E aqui, gente, vocês vão tentar conversar de forma a entregar a necessidade que vocês têm e ver o resultado. E quanto mais técnico vocês forem nisso, melhor, tá? Mas entregando a necessidade já é o suficiente. Eu vou comentar aqui, ó. Quero construir um novo site para o meu departamento de estatística. O que é a necessidade, ó? Esse site está muito antigo e antiquado, vamos dizer assim. Queremos uma versão mais moderna, agradável, responsiva. Responsiva quer dizer que é adaptável para múltiplos devices, por exemplo, celulares, iPads, essas coisas, tá? Mas que mantenha a mesma essência, a mesma identidade e vou deixar só assim, dessa maneira. E como uma parte técnica, eu vou dizer assim, a tecnologia pela qual ele vai escrever o site. Existem muitas maneiras eu digo assim, dá para usar HTML sozinho, HTML com CSS, HTML com JavaScript. Dá para ir para React, para outras maneiras de construir aplicações web. A maneira mais direta e simples é via construa usando arquivos HTML, CSS e JavaScript. HTML, gente, é como se fosse o corpo do site. Todo o conteúdo técnico do site, toda a estrutura dele é o HTML. O CSS é a referência visual, é onde você coloca tudo que for referente a aspectos de design, aspectos de identidade visual. Você coloca lá um códigozinho e linka lá no HTML. Então ele vai saber a formatação a se utilizar. E o GS vem de JavaScript, que é o que dá a movimentação ao site, que dá vida ao site, que dá efeitos práticos. Aquelas sites mais bonitões ali, são aqueles bonitões que eu digo assim, aqueles sites que se mexem muito, é porque tem muito JavaScript por trás, tá? Mas, por exemplo, um site só com HTML e CSS, nossa, já faz horrores já, tá? Aqui eu só estou dizendo aqui qual que é a tecnologia para ele não fugir. Se eu não dissesse isso, provavelmente ele já usaria esse tipo de coisa desse mesmo jeito, tá? E eu já deveria ter dado o Enter aqui, porque agora quem vai trabalhar é ele, né? Então veja que começou o Generating aqui e ele vai começar a pensar. Então agora vamos aproveitar que ele está pensando e vamos discutir como que o antigravidade funciona. O antigravidade, gente, veja que ele é uma ideia de código, ele já vai começar a criar arquivos aqui e a gente vai poder ver. O normal é a gente trabalhar com os códigos, uma ideia, editando os códigos diretamente aqui. Conversando, e às vezes a gente nem usa essa aba ou usa essa aba aqui por uma finalidade completamente diferente. Agora nós estamos usando aqui essa aba direita para conversar com o chatbot, e o chatbot ele tem diversas ferramentas para atuar nesses arquivos que eu tenho na minha pasta. Ele está indo aqui, ó, gerou uma imagem aqui com o Nano Banana da Universidade Federal da Bahia. Ele já está numa linha aqui de gerar alguns placeholders. Primeira coisa que ele deu, ó. Ele quer criar um diretório e colocar algumas coisas lá, ó. Então dei um aceito ali para ele começar a criação. Veja que ele pediu para eu liberar aqui. Então tem algumas coisas aqui, isso é configurável, que a gente pode deixar ele atuar sozinho ou não.
Às vezes ele vai querer fazer alguns testes, às vezes ele vai querer criar alguns arquivos diferentes daquilo que você está pedindo, e eventualmente aqui você pode então manusear tudo, gerenciar tudo isso com os acessos que ele pede, tá? Mas, enfim, dá para liberar ou não tudo isso. Eu quero falar aqui dos modelos. Pronto, ele gerou o index aqui, gente. Ó, o index criou um arquivo com 166 linhas, com a estrutura que ele está imaginando que é conforme é solicitado. Veja que as pastas que ele criou aqui, não colocou nenhum arquivo aqui ainda, ele colocou aqui, pasta assets, pasta de arquivos, né? Uma imagem, a imagem gerada, que ele vai usar ali na criação do site, né? Engraçado, né? Isso aqui tem muito cara da Universidade Federal, pelas várias que eu passei, mas definitivamente não é nenhuma universidade. É só uma geração aleatória para servir de placeholder, tá, gente? Lembre que a ideia não é ele tentar fazer o site gerando imagem, é só para colocar uma imagem no lugar que ele quer que tenha uma imagem, tá? E deixar alguma coisa lá pré-configurada. Aqui, gente, enquanto ele escreve aqui, veja que ele escreveu agora 544 linhas no style.css. Olha lá, isso aqui, todo o arquivo CSS aqui de configuração, tá aqui, Gente, isso que eu acredito que vai ser muito o jeito moderno de se trabalhar. Não é que vocês não devem entender o que é um arquivo CSS e o que são esses códigos aqui, mas vocês devem entender a estrutura, tá? Perdão, interrompendo aqui, para mostrar o que ele está fazendo. Ele consegue, o Antigravity é uma ferramenta que ele tem imbuída nele, que ele abre o Google Chrome e acessa o site que ele está criando. Aqui, nesse momento aqui agora, provavelmente ele está tirando print screen para analisar o resultado do que ele fez, para ver para ele poder analisar se o que ele está criando está de acordo com o que ele imaginou que é a minha solicitação. E olha só o que a gente já tem aqui então, pessoal. Isso aqui é a versão V0 do site. Eu estava indo clicar para abrir aqui, ele já abriu na minha frente. Eu pedi uma versão moderna, responsiva, que fosse uma atualização do site antigo, né? Lá, tá falando que o agente precisa do meu input, Deixa eu voltar lá. O que ele quer fazer aqui? Ele quer scrollar. Ele quer abaixar a página para poder ver um pouco mais. Olha lá, agora aqui, ele abaixou a página. Getting done, que apareceu ali, está tirando a print screen. Se eu voltar aqui, olha lá, ele tá dizendo aqui, verifiquei que o design é moderno, responsivo, inclui as expectativas da sessão, tal. O site foi renderizado com sucesso e o display está sendo conforme foi a intenção, né? Tá vendo? Ele mesmo vai criando, fazendo alguns testes antes de terminar. Faz quanto tempo que eu tô aqui conversando com vocês enquanto ele trabalha aqui, Já faz pelo menos acho que uns 3 a 4 minutos. Mas enfim, voltando aqui para ver o site que ele fez. Deixa eu abrir aqui, o site departamento, na pasta, eu vou abrir aqui agora no meu outro navegador. Enquanto ele mexe lá, eu estou aqui no meu Firefox vendo o mesmo arquivo, veja que está um arquivo local aqui, tá? E olha lá, graduação, pós-graduação, extensão, notícias e eventos. Veja que ficou com uma cara de site moderno, né? Essa estrutura de seções e caixas e ícones e subtítulos, assim, né? É uma estrutura assim bem, é bem clichê, bem basicão do moderno, vamos dizer assim, né? Mas olha aqui, um rodapé com as informações certinhas já, conforme estava no meu print screen. A estrutura, gente, aqui tá legal, que nem assim, tudo que tinha lá tem aqui, né? O departamento, cursos, pessoas, mas veja, ele não vai recriar ainda as subpáginas, tá? Ele vai ficar no limite da página inicial aqui. Vamos voltar aqui, ver se ele terminou lá. Tá pedindo para scrollar ainda. Deixa eu dar um deny aqui, porque eu já estou satisfeito. Veja aqui, não vou deixar nem
ele vê mais o que ele está fazendo. E, enfim, tem muita coisa para falar aqui do anti-gravity, né? A gente pode fazer revisão aqui de todas as modificações que ele propõe. Não quero entrar nesse lado aqui ainda. Eu não falei dos modelos. Ah, tá. Aqui, gente, quando a gente está conversando com o chatbot aqui no anti-gravity, a gente tem diversos modelos que ele colocou aqui à disposição da gente. Ele foi lançado junto com o Gemini 3, basicamente. E o Gemini 3 aqui é o grande lance da gente usar ele. O Gemini 3 Pro High, teoricamente, aqui é o melhor modelo da Google disponível, tá? Por incrível que pareça, eu não sei como, não entendo completamente como que está acontecendo isso, eles disponibilizam também os modelos caros da Anthropic, o Claude Sonnet e Opus 4.5. O Opus 4.5 aqui, Thinking, é o melhor modelo deles e até onde se sabe, esses modelos estão tudo lá no topo, né? Mas no benchmark principal de codificação, o da Anthropic ainda é um pouquinho superior ao da Google, o Gemini 3. Então eles colocaram aqui o Claude aqui também. Eu digo que é esquisito porque o anti-gravity está gratuito. E esse modelo aqui do Cloud, ele é caro para ser utilizado em qualquer ambiente fora daqui. Não conheço um ambiente que ofereça ele de graça, a não ser aqui, tá? E ainda tem uma versão do GPT aqui, ó, o GPT aberto. O GPT OSS é a versão aberta dos modelos GPT, que é um modelo muito bom. Ele é um modelo assim equivalente à linha O3 do chat que tinha antigamente no ChatGPT. Já faz um tempo que ele saiu, né? Pronto. Agora aqui, ó, ele terminou. Queria que ele mostrasse o tempo. Acho que ele não mostra o tempo que ele levou aqui em total, mas deve ter levado aí uns, talvez mais de 5 minutos, não, 5 a 10 minutos. Terminei de construir a nova versão. Isso aqui é sempre legal ler, tá, gente? Porque a gente não, é difícil ler tudo que ele vem fazendo aqui, né? Veja que tem muita coisa que vai ficando encapsulada. É legal de ver o que ele está fazendo aqui, entendeu? Para ver o que ele tá, como é que ele pensa, né? Isso aqui é toda a cadeia de pensamento do chatbot, né? E aqui é o resumo final. O resumo final, ó, terminei de construir a nova versão, o site foi desenvolvido do zero com HTML, CSS, JavaScript puro, seguindo as práticas, o design de novo visual, cartões de acesso, responsividade, estrutura dos arquivos, pronto, maravilha. Então, essa foi a primeira interação e a gente conseguiu, então, esse website aqui. Eu não sei você, gente, mas eu aprendi HTML a primeira vez quando eu tinha 14 para 15 anos. Isso dá exatamente 25 anos atrás. E era um momento que, assim, eu literalmente fazia isso, ó, não sei nem se eu consigo. Ver código fonte da página, ah lá, e aí você consegue ver o código. Era uma época, gente, que não tinha YouTube, não tinha nem internet direito, com sites que ensinam, com escolas e tutoriais desse jeito como tem hoje, nem de perto disso. A gente mal tinha buscador na internet, os buscadores não eram tão bons assim também, né? Então como é que a gente aprendia HTML? A gente vinha, abria um site, apertava para inspecionar e começava a ler isso daqui e fazer sentido com o que está aqui, entendeu? Ver como é que isso daqui, ó, listas aqui poxa, essa lista aqui então deve estar gerando isso daqui, então é assim que funciona, e ia fazendo dedução. E eu acabei aprendendo muito de HTML literalmente desse jeito, sabe? Então para mim é fantástico, mas literalmente fantástico, poder acompanhar como as coisas evoluíram e como as coisas estão e como as coisas são feitas hoje. Eu sei que alguns de vocês aqui nunca tiveram contato nenhum com HTML, talvez nunca tiveram apertado esse botão aqui para ver esse código, não tem? E agora a gente consegue construir um site completo através de outros mecanismos, que eu não estou mais construindo tijolo por tijolo, agora eu estou arquitetando o site e tenho uma ferramenta que põe os tijolos lá para mim. E eu não vou ser aqui um cara antiquado, talvez, né, de falar que isso é um jeito meio mamão com açúcar de fazer, um jeito meio Nutella de fazer. Gente, isso é modernidade, tá?
pela facilidade que isso aqui oferece, não tem como a gente fazer diferente disso. E veja só, gente, mais do que isso ainda, quem são as pessoas que mais podem se aproveitar desse benefício? É justamente quem já entende disso daqui e aí vai poder usar a inteligência artificial para criar muito mais, entende? E é por isso que eu consigo aproveitar muito a inteligência artificial nessa parte desse âmbito, ou aproveitar com mais facilidade, por conta que eu já tenho um pouco desse conhecimento aqui, tá? Então, eu quero que vocês reflitam sobre essas coisas, né? Sobre toda essa questão de criação e tudo mais, né? E tá, agora eu vou dar um feedback aqui, ó, para o meu chatbot, ó. Maravilha, gostei, mas ficou com uma estrutura muito diferente do site anterior. Eu quero que seja uma modernização, mas que ainda mantenha como que eu posso dizer, o jeitão, vamos assim, entender assim, do site antigo, para que as pessoas não se assustem tanto. Vou dar só isso daqui, ó. E aqui, ó, eu posso trocar de modelo enquanto estou conversando, ó. Vou colocar aqui, ó, o Cloud Opus 4.5. A gente pode fazer aqui, ó, um pagode de modelos. Isso que é legal, né? Quando você está lá no ChatGPT, no Gemini, você conversa só com os modelos deles, né? Aqui no Antigravity, ele é como se fosse uma ferramenta aberta nesse sentido. É uma ferramenta da Google, mas eles estão falando aqui, a gente não vai fazer só modelo da Google aqui dentro. Pode ter outros modelos também, né? Assim como tem Anthropic, como tem OpenAI. O cursor, que é essa ideiazinha que está aqui embaixo, ó, é também uma IDE, assim como o Antigravity. Eu pago uma assinatura nele e ele oferece assim acesso a diversos modelos, para bem mais amplo do que tem aqui, né? E eu estou prestes a cancelar essa assinatura justamente porque o Antigravity já atende bem as minhas necessidades. As minhas necessidades por quê? Porque eu não programo muito, não programo tanto, mas isso também é uma coisa que eu estou até me pegando nesses tempos, porque eu fico pensando assim, olha só, se programar agora, veja só, em um prompt de algumas linhas, ele veio e programou aqui quase 1000 linhas para mim de uma vez só, né? Eu fico com a consciência pesada de não estar passando mais ordens. Eu digo assim, ó, eu poderia deixar a noite inteira não, porque às vezes é um prompt assim, mas assim, poderia deixar uma lista de tarefas. Isso é uma coisa que eu não comentei ainda, mas uma coisa que é legal de fazer, eu vou comentar antes de terminar aqui essa primeira aula, eu quero comentar de um uso um pouquinho mais profissional dessas ferramentas, né? Eu estou assumindo que é o primeiro uso da pessoa aqui nessa aula, né? Então estou ficando bem simples aqui. Mas, por exemplo, aqui, ó, tem esse Open Agent Manager, que é toda a graça que tem aqui no Antigravity, que é assim, tem um agente aqui trabalhando, mas eu posso construir inúmeros agentes para trabalhar nesse mesmo projeto. E cada projeto pode ter a sua coleção de agentes. O que é um agente? Um agente é, por exemplo, eu posso deixar alguém só para construção do site, eu posso deixar um outro agente que vai ficar só verificando o design do site e propondo melhorias. Eu posso deixar um outro agente que vai ficar só realizando testes, que é das mais diversas naturezas, e assim por diante, sabe? Dependendo da aplicação, vou precisar de agentes diferentes. E aí cada projeto pode ter a sua própria coleção de agentes, né? Olha só, gente, que coisa bonita que está ficando aqui, ó. Tem essa imagem aqui na capa que está meio que poluindo, eu diria. Isso aqui poderia ser nada ou quase nada. E agora, veja só, já gostei do que eu estou vendo aqui, ó. Gostei bem mais, na verdade. Deixa eu abrir aqui no meu Firefox. Pronto, ó, atualizei aqui, ó. Olha lá, início, ó, departamento, ó, um botãozinho que corre, pessoas, um botãozinho que corre, ensino, um botãozinho que corre. Por que eu gostei, ó? Porque se a gente entrar aqui, ó, em est.ufba, eu queria que ele fosse similar em estrutura, nesse sentido, ó, que assim, ó, as coisas que eu acho aqui na esquerda, continuo achando aqui na esquerda. Algumas coisas aqui, entendeu?
Mas já está numa versão mais moderna, né? Um botãozinho aqui para ter português e inglês, isso é bem legal para o nosso site, que diversas vezes a gente tem, por exemplo, chamada para professor visitante, gente de fora. Lá, tudo isso daqui eu acredito que poderia ser uma coisa só na esquerda. Então vou dar esse feedback aqui agora, ó. A barra lateral da esquerda tá linda. Ajuste para ficar. Na verdade aqui ele nem terminou ainda, mas é que ele está fazendo aquele check-up final ali, né? Para ficar apenas a barra lateral esquerda e mova tudo que está na barra direita para a barra para a esquerda, na mesma formatação. Além disso, não gostei da imagem na cara do site. Tire aquela imagem ou use em outro lugar. Isso aqui não é muito bom, uma instrução desse tipo, faça isso ou aquilo. Quanto mais preciso você for nas instruções que você der, melhor. Mas às vezes eu gosto de fazer isso aqui como teste, sabe? Para ver o que ele vai fazer, né? Tá, aqui ó, ele já está dizendo das modificações que foram feitas, né? Maravilha, passando mais um feedback aqui para ele. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ó. Então agora, o que eu pedi para ele, ó, passar tudo que está na esquerda aqui, ó, para a direita, tudo que está na direita para a esquerda, na mesma formatação aqui. E para tirar essa imagem daqui que eu não gostei desse jeito, né? Então, vamos ver se assim fica, tá? Pessoal, tudo bem aí? Alguém tem uma dúvida? Querem conversar um pouquinho aí comigo? Fiquem à vontade, tá? Tudo tranquilo por aqui. Prof, não sei se é só aqui, mas a tela tá bem cortada, eu não consigo enxergar você digitando nem nada. Tá aparecendo só minha cabeça, né? É tipo um quarto da sua tela. Isso, tá um quarto só. É porque eu estou usando o espelhamento aqui da minha tela no Google Meet, aí acho que dá meio ruim no Google Meet. É que eu estou gravando aqui, vai pro YouTube, aí vai ficar no YouTube, deve ficar bem claro, daí qualquer coisa dá para dar um replay lá, tá? Tá bom. Tá, ele está editando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no que ele editou. Olha lá. Não veio do jeito que eu imaginava, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, ensino, ó, pesquisa, ó, era para ele vir aqui, ó, nessas, esqueci o nome disso aqui, nessas caixinhas aqui de abrir e descer, sabe? Ele tirou a imagem, tá? Todo ponto agora, pessoal, é que assim, tem coisa que tá um pouco grosseira, tem coisa que não tá muito limpa, enfim. Mas a ideia é que conversando eu posso ir ajustando item por item agora, entendeu? Cada pontinho do site aqui, ó, e agora, por exemplo, Brasão UFBA, eu deveria ir lá no site, baixar essa imagem, colocar a imagem na pasta e pedir para ele utilizar essa imagem. Seria esse o procedimento. Vamos fazer, na verdade, aqui, ó, UFBA PNG, imagens. Acho que essa daqui tá bem legal. Copiando a tela aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Paste. Ah lá, colei. Vou colocar aqui em Assets. Nossa, isso é bem legal, ó. Dá pra dar aquele Ctrl de tela e já pegar direto aqui, ó. Colocar aqui, ó, logo UFBA. Aqui vou deixar da Deny aqui. Vou colocar aqui, ó. Em Assets, agora tem logo UFBA. .png.
coloque nos locais adequados. Só vou esperar ele terminar aqui, ó. Já deve estar terminando. Cadê? Pronto, terminou. Vou pedir isso aqui agora e vou lá ver como é que ficou. Ah, pronto, ó. Aqui ficou até mais bonitinho agora, ó. Esse foi o resultado final aqui, ó, do site, ó. Tá bonitinho, né? Bem bonitinho, na verdade, olha. Eu tinha olhado ele assim, antes, na hora que eu tava olhando, né? Não tinha arrumado o CSS ainda, né? Ele tinha só feito as alterações no index, aí eu vi aqui, aí ficou tudo quebrado. Aí depois ele corrigiu o CSS, aí ficou bonito, né? Vamos ver se ele está trabalhando. Aqui, teoricamente, é para ser um ajuste rápido. Bem, e aí, pessoal, é isso, tá? Enquanto ele edita isso, vou fazer mais uma coisa legal que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou vir aqui, ó, numa aba nova, vou digitar sheets.new. Quando a gente faz isso, a gente abre uma planilha nova no nosso Google Drive. Isso aqui é uma planilha do Google Docs, né? E olha o que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, nome, e-mail e cargo. E vou colocar aqui, ó, Ricardo Rocha, Denise Viola e Raidonal Ospina. Ele interrompe o que eu estou fazendo aqui para abrir o navegador, né? Para vir dar uma olhada no que ele está fazendo. Olha lá, ele colocou o brasão da UFBA aqui em cima, né? Não colocou em PNG, mas enfim, não tem problema. Deixa eu voltar porque eu estava fazendo aqui, ó, Raidonal Ospina. E aí vou colocar e-mails aqui, ó, ricardo@ufba.br, denise@ufba.br, raidonal@ufba.br. Cargo, professor e professor titular. Pronto. E aí aqui, gente, eu vou vir aqui em arquivo, em compartilhar. Ó, gente, prestem muita atenção nessa etapa, ó. Arquivo, compartilhar, lá no Google Docs, tá? Compartilhar, publicar na web. E aí aqui, ó, como página da web, não, ó. A gente vai vir valores separados por vírgula. Documento inteiro, botem só página 1, ó, que é essa página aqui, ó. Valores separados por vírgula quer dizer que vai gerar um arquivo CSV. Então, quando eu coloco aqui em publicar, dou OK, vira um link, ó, que eu posso pegar. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Veja que esse link, quando a gente abre ele, ó, vamos ver se ele abre aqui para mim. Ah, ele baixa o arquivo aqui, né? Ele baixa um arquivo CSV. O que é um arquivo? O arquivo CSV, né? Em geral, uma tabela, ó, lá, com aqueles dados que tá naquela planilha, né? O que é o legal aqui, gente? Que uma planilha, né? Vocês sabem que, por exemplo, um formulário pode preencher essa planilha, né? E agora, olha o que eu vou pedir aqui para ele, ó. Ele já colocou melhor. Deixa eu dar uma accept aqui, pronto. Ali o accept é só para... nem precisa dar entre um e outro, mas é bom dar. Mas enfim, agora eu vou colocar assim, ó. Vamos fazer a página do corpo docente. A informação está contida no seguinte link online. Nessa tabela tem os nomes, e-mails e cargo de cada professor
da UFBA. Faça com que o site leia esse documento e crie o corpo docente. Assim fica fácil para o pessoal atualizar o site quando precisar. E pronto, vou fazer isso. Então olha só, gente, o que eu estou fazendo. Aqui, gente, aqui esse que é o detalhe agora, que é a diferença que, por exemplo, assim, qualquer pessoa saberia fazer isso? Não. Para fazer isso, por exemplo, assim, você poderia ter ideia, poderia falar assim, Gemini ou Chatbot, eu quero que meu site seja auto-atualizável através de uma planilha online. Ele vai falar, nossa, beleza, maravilha, posso fazer isso desse jeito. Ele explica para você, você faz lá as coisas lá na planilha, passa aqui o link e maravilha. Só que ainda assim você ia precisar ter essa ideia, né? E eu acho que é esse que é o gargalo da utilização da IA. É a gente saber o que é possível fazer. Então, esse talvez seja o maior desafio que nós temos, nós como alunos, pessoas que estão aprendendo inteligência artificial, é o principal gargalo que nós temos a contornar, né? Que, por exemplo, quanto mais nós conhecemos de estrutura e possibilidades, mais nós conseguimos imaginar o que nós conseguimos construir com o IA, né? Então, isso é uma das coisas também que me pega bastante, sabe? A gente ficar... Aquela questão assim, nossa, o quanto que eu estou deixando na mesa de construção, de coisas que eu posso fazer de interessante, só porque eu não conheço as possibilidades. Porque se eu conhecesse, eu conseguiria apenas conversar e construir, né? Eu não consigo conversar e construir algo que eu não tenho a mínima ideia do que é, né? Então, enfim, a aula de hoje aqui também é um pouco sobre isso, tá? Eu quero que vocês apresentar para vocês essa estrutura de sites HTML e como elas podem funcionar, tá bom? Eu já vou finalizar a aula aqui fazendo o deploy e colocando esse site online. Aqui, rapidinho, nos próximos 10 minutos a gente já deve terminar e a gente já deve então ver esse site com o link online trabalhando aí pra gente, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos aí? Tranquilo. Show de bola. Tá. Agora eu vou atualizar o link no menu da página principal para apontar para a nova página lá. A princípio ele escreveu aqui, ó, um arquivo novo, o corpodocente.html, escreveu um JavaScript só para ele, atualizou, né, o arquivo de estilo CSS e agora vai editar o index para conectar o index com o corpo docente. E agora ele está indo para a parte lá que ele quer abrir o browser. Abrir o navegador para dar uma olhada. Olha lá. Erro ao carregar os dados. Por favor, tente novamente. Ele mesmo já está tirando o print screen da tela e vai ver o que está acontecendo. Tá? Isso daqui é esperado, tá, gente? Eu fiz um teste já antes com esse mesmo exemplo aqui, né? E vamos acompanhar aqui o trabalho dele. Ó. Ele está pegando a screenshot. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Essa mesma consideração. Ó. Isso que é muito legal, gente, sabe? Eu que estou programando usando IA há bastante tempo já, o começo disso era, eu dou uma ordem para chatbot, ele me propõe o código, e aí o código pode estar quebrado, pode estar lixo, pode estar todo errado, e aí eu tenho que ver, pedir, consertar. Agora aqui, antes dele terminar uma interação, né, ele mesmo já vai dar uma olhada se o que ele fez está bom, e caso não esteja bom, ele vai ficar no loop dele, analisando e tentando resolver. Que é basicamente o que a gente estaria fazendo, né? Eu diria assim, isso aqui há 6 meses atrás, eu tiraria um print da tela ali e falava, ó, aconteceu isso, vê o que está acontecendo. Aí ele tentaria ver o que está acontecendo, né? E assim por diante.
Então, ó, essa questão aqui que ele está trabalhando é que é o seguinte, como ele está conectando com um site externo, isso aí tem diferenças quando eu estou trabalhando numa versão local e quando o meu site já está online. Tem alguns protocolos de segurança que os navegadores seguem e tudo mais. Então é essa barreira aqui que em geral bate aqui na primeira tentativa, tá? E aí ele já entendeu mais ou menos o que está acontecendo e vai tentar então propor uma solução para isso, né? Algum jeito da gente ver o que está acontecendo, né? E contornar isso de alguma maneira, né? Vamos ver aqui a solução que ele vai tentar dar, né? Lá, ele já está indo para a tela lá de novo para dar uma olhada. E olha lá. Agora, essa informação aqui, ó, dos professores já estão aqui, ó. Denise, Raidonal, Ricardo Rocha. E ele colocou lá, ó, montou uma estrutura aqui, ó, que tem nome, cargo e o e-mail. Eu poderia dar mais informações, poderia dar diversas informações, né? Poderia ver como é que está lá no corpo docente lá do site do departamento, certinho, e ver o que eu quero colocar, mas principal também que eu poderia colocar, né, é a imagem. A imagem, aí tem a questão do arquivo. Eu poderia, por exemplo, deixar só o nome do arquivo, né, e deixar o arquivo na pasta, mas isso não fica uma coisa auto-atualizável, né? Eu poderia colocar na planilha lá um link para onde tem a imagem online, e aí o site carregaria a imagem a partir desse link. Seria uma alternativa também, tá? Mas só para a gente não complicar muito aqui, mas só dizendo que é só uma questão assim, para a gente não fazer uma aula de 3 horas aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, ele está analisando o corpo docente. E, gente, isso daqui é bem legal, tá, gente? É bem legal mesmo. Porque isso aqui permite a gente criar sites, né? Que ficam bem fáceis de se atualizar, né? Pronto, ó. Ele colocou aqui agora. Analisei a página corpo docente, header, como funciona. Olha lá, em produção, o servidor web, o JavaScript faz uma requisição para a planilha do Google Sheets e carrega os dados em tempo real. Localmente, usa dados de fallback que são sincronizados com a planilha. É isso que ele acaba fazendo aqui, ó. Ele coloca duas soluções, uma como se estivesse online e outra como se estivesse local. Então agora eu já vou ir para a solução online. Já vamos aproveitar o bonde aqui, ó. Já estou aqui no meu navegador, ó. Eu vou ir para outro site agora, que é o Netlify. O Netlify, gente, ó, Netlify. Esse é um serviço online, ó, de deploy de aplicações online. Porque veja só, gente, entendam uma coisa aqui também que o pessoal adora tirar sarro de iniciante com isso daqui. Aqui a gente está no nosso ambiente local. Quando a gente trabalha no ambiente local, ó, isso aqui está no navegador, mas não está na internet, tá? Eu sei que todo mundo já tem uma boa noção disso. Isso aqui é um arquivo que está lendo no meu computador. Não tem como uma pessoa, vocês verem esse site aqui na máquina de vocês, porque os arquivos estão apenas no meu computador, não está em nenhum local online ainda, certo? Então, para disponibilizar o site, a gente precisa colocar ele num servidor, um provedor de serviço que faz exatamente isso, coloca os seus arquivos do seu site online e coloca um link para esse site. E aí toda vez que a pessoa acessa o link online, ele vai estar olhando esses arquivos. Então é isso que o Netlify faz, tá? Push your ideas to the web. E olha só que legal, gente. Então eu vou fazer aqui login. Lá, eu já tenho alguns projetos aqui, ó. Vou colocar um novo projeto, importar um projeto que já existe. E olha só que legal, ó. Dá para pegar de vários lugares, ó, incluído o GitHub, que é bem legal pra gente, né? A gente põe muita coisa lá no GitHub, atualiza o GitHub, ele já lê direto do GitHub lá. Mas olha aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, o Try Netlify Drop. E olha aqui, ó, drag and drop online. Gente, olha isso, ó. A gente vai pegar aqui, ó, site departamento, ó, vai pegar a pasta inteira e vai puxar aqui, ó. Upload, tá fazendo o upload da pasta.
Pronto, o site está online, gente. Vamos fazer um quick setup aqui, ó. Para mudar o nome, vou chamar aqui de Dest UFBA. Update Project Name. Ah lá, deu certo. Finish later. Então, ó, em destufba.netlify.app tá online o nosso app. O nosso app não, o nosso site não. Coloquei até o link no chat aí para vocês, caso alguém queira copiar, mas vocês podem digitar também bem facinho. E aquilo que a gente acabou de construir localmente no Antigravity já está online para qualquer pessoa acessar nesse link aqui, ó, Dest UFBA. Então, ó, tá aqui, ó, claro que assim não tem nada a não ser o corpo docente, não. E o corpo docente está aqui, ó. E agora vamos testar, ó. Vamos colocar mais um professor aqui, ó. Vamos colocar Giovana Silva. Giovana@ufba.br. E ela é professora titular. Agora essas coisas aqui, aí talvez não atualize logo de cara, tá, gente? Ah lá, já atualizou aqui. Às vezes porque assim, isso aqui às vezes demora um tempinho para propagar, que é para o Google atualizar. Às vezes o site também demora um tempinho para ele, tem um cache que ele pode falar assim, eu não vou ler essa tabela de novo, eu leio de 1 em 1 minuto, sabe? E assim por diante. Mas olha só, a gente acabou de atualizar o site aqui, gente, só preenchendo uma tabela. Vamos colocar aqui, ó, Atila Prudente, atila@ufba.br, aluno. Será que já vai para cá? Opa, que estranho. Deixa aqui, ó, dar um enter aqui. Isso aqui também às vezes pode modificar ali as coisas. Olha lá, voltou aqui para a versão da Giovana e provavelmente em alguns minutos aqui. Nossa, isso aqui não saberia explicar exatamente porque que às vezes eu atualizo, ele volta para a versão antiga, mas muito provavelmente é uma questão aqui só dessas propagações e cache, tá? Na hora que dá alguns minutos aí, fica estável aí no que tá aqui, tá? E pode ter problemas também, né? Às vezes, por exemplo, a gente fez aqui o Antigravity, a gente pode fazer aqui a questão que nem eu botei o link da planilha. Um erro que poderia acontecer, não é o que está acontecendo aqui, por exemplo, ele vê que tem 3 linhas e fala assim, eu tenho que carregar as 3 primeiras linhas da planilha. Aí eu adiciono uma 4ª linha, ele não lê a 4ª linha porque quando programou, ele programou meio idiota para ser só as 3 primeiras linhas. É claro que fica bem implícito aqui que eu quero que à medida que o site for atualizado, ou seja, ele leia todas as linhas disponíveis, né? Vamos ver aqui. Lá, o Atila não quer entrar para o site aqui a princípio, mas deve ser só uma questão mesmo de cache aqui, de atualização e rapidamente isso deve se corrigir, tá? Toda a questão aqui então, pessoal, o site ele fica auto-atualizável. Eu coloquei aqui, deixa eu entrar no site aqui, ó, NA Labs. Tá uma versão aqui, por exemplo, ele está usando a mesma tecnologia, tá? Que nem aqui em projetos, ó. Eu consigo aqui, ó, carregando o projeto, ele está lendo uma planilha. Então, olha lá. Alguns têm imagem, alguns não têm. Aqui tem quem somos, equipe. Aqui também está lendo uma planilha. E aí ele vai carregar todo mundo que está lá e faz a nossa visualização aqui também. Por isso, é o jeito mais simples de fazer um site com uma tecnologiazinha assim já mais interessante, sabe? De não ser um site estático que toda vez você tem que atualizar. Você tem que atualizar o site também, não é uma coisa difícil, é só você abrir o projeto no Antigravity, conversar um pouco, salvar os arquivos e atualizar no servidor, no GitHub, em qualquer coisa, também o site já fica atualizável. E assim por diante, tá, pessoal? Última tentativa aqui, vá ver se atualizou com o Atila. Não quer atualizar com o Atila. Tem algum botãozinho que limpa o cache aqui, mas eu não estou lembrando qual que é. Aí que daí ele força a atualização. Mas enfim.
Pronto, agora foi, ó. Atualizou aqui com o Atila. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Eu quero que vocês agora, pessoal, peguem isso daqui e usem para fazer algum exemplo. Algum site que vocês já imaginaram, algum site para algum colega, para vocês, para qualquer pessoa que vocês queiram. E veja só como assim, ó, em uma noite brincando e conversando, e o que é legal assim, ó, é que a gente tem até uns memes falando assim, a gente vai conversando com IA e às vezes ela demora 2, 3 minutos para responder, às vezes mais, né? E o que a gente faz nesse meio tempo, né? A gente pode, obviamente, né, ir pensando no projeto, atualizando, pegando imagem, trabalhando, mas às vezes a gente fica ocioso. Às vezes a gente não está trabalhando em múltiplos projetos para ficar também mudando de um para outro, né? Então, é uma coisa que às vezes, por exemplo, eu aqui, às vezes não fico trabalhando tão ansioso, sabe? Eu estou no final de semana fazendo as coisas, eu vou conversando com o chatbot, daí vou fazer minhas outras coisas, na hora que ele termina eu vejo o que aconteceu, vou dando outra ordem e assim por diante, sabe? Meio sem pressa. E as coisas vão saindo meio que sem muito esforço, tá? E claro, tudo isso aqui merece uma conferência um pouco mais esmiuçada, né? Ver com um pouco mais de detalhe o que está acontecendo aqui. Enfim, mas eu acredito que isso daqui mostra, já ficou assim um bom exemplo, um bom começo desse mundo moderno de programação com IA. O que eu quero fazer nas próximas aulas, nesse mesmo estilo aqui, né? Eu quero fazer com que o site tenha um botão de login com o Google. Quando a gente tem um login com o Google, aí só faz sentido ter login com o Google se o site tem um banco de dados por trás, na qual eu estou pegando dados do usuário, porque daí assim, eu vou saber quem que é o usuário que está navegando no meu site. Dependendo do usuário, eu posso liberar coisas diferentes para eles. E assim por diante, aí eu já abro todo um novo leque de possibilidades. A gente vai usar o Firebase para isso, e aí a gente vai então fazer tudo também através de conversação. Só que aí também tem a configuração do banco de dados que a gente precisa fazer. A gente precisa imaginar esse banco de dados primeiro para poder pedir coisas sem perder muito o controle das coisas, né? E, bem, é isso que eu quero fazer na próxima aula, quarta-feira, com vocês. Quarta-feira. E aí, eu quero que vocês, gente, treinem isso aqui. Só ver não adianta, tá, gente? Eu quero que vocês instalem. Estamos fazendo online justamente porque eu espero que vocês, ao longo dessa aula aqui, já tenham feito coisas junto comigo aqui, tá? Baixado o Antigravity, testado ele, fazendo algumas coisas aí, tá? E vocês viram, gente, que eu parti do print da tela de um site. Um outro jeito, um bom ponto de partida bem legal também, gente, é vocês irem no Gemini, no ChatGPT da vida, e planejar, falar, ó, tô planejando um site que eu quero que seja mais ou menos assim, e deixar ele ajudar você nesse planejamento. E aí você escreve um documento desse planejamento, ó, o site vai ser isso, vai ter essas páginas, cada página vai ter esse conteúdo, essas seções, essas imagens, essas coisas, e aí você planeja tudo e passa para ele fazer. Isso fica muito mais legal de trabalhar e muito mais assertivo, tá? Enfim, eu só queria dar exemplo de como começar, tá bom? Então, olha só, gente, a gente consegue criar sites aqui agora e a gente vai, então, trabalhar mais nessa questão de criação, beleza? Pessoal, vou encerrar a gravação por aqui, então. Agradeço a todos que acompanharam aqui comigo e vou me despedindo e fico por aqui. E, pessoal do YouTube, então, é isso. Até mais, valeu!